Liga 33! Começando agora mais um episódio do 33, esse podcast que você já conhece, cortes de segunda a sexta e o episódio completo com exatos 30 minutos todos os sábados. São 30 minutos de programa, 3 pessoas trazendo um assunto que vai deixar você com aquela pulguinha atrás da orelha. Eu sou o Gabriel Carvalho, estou aqui mais uma vez com meu parceiro e amigo Júlio Camacho. Fala, Júlio! Fala, Gabriel. Prazer de novo estar aqui. É sempre um prazer conversar. São 3 pessoas, são 3 amigos, são 3 ideias, 3 maneiras de pensar diferente. Eu estou muito animado com a conversa de hoje. A gente vai conversar com uma amiga minha, a gente chegou a gravar, acho que talvez 15 anos atrás. Eu acompanhei, de certa maneira, assim, a evolução do trabalho dela. E estou muito ansioso, muito na expectativa de ver como que vai ser hoje. Um prazer falar com você de novo, Juliana Valig. Prazer, Juliana. Bem-vindo ao 33. Obrigada, Júlio. Obrigada, Gabriel. Bom dia para vocês. Juliana, fala um pouquinho, assim, de quem é você, do seu trabalho, né, de qual é o eixo da sua pesquisa e como que você está no momento. Ok. Bom, eu sou Juliana Valig, eu me considero uma filha sem mãe, que é mais ou menos a base do meu trabalho. Eu, de forma geral, trabalho com adultos sobreviventes de traumas na infância e na adolescência, principalmente com filhas sem mãe, que são filhas que perderam suas mães na infância ou na adolescência, ou aquelas que a gente considera hoje filhas de mães narcisistas, mães tóxicas, mães que, de uma certa maneira, são ausentes e negligentes na maternagem de suas filhas. Juliana, prazer te conhecer em primeiro lugar. É ótimo ter você aqui. O Júlio falou sobre você, a gente falou um pouquinho lá no nosso grupo, né? Você mandou um pouco do que você faz, eu tentei entender o máximo que eu pude. Mas uma coisa que sempre fica na minha cabeça, qual é o conceito na psicologia da palavra trauma? Por que o trauma está tão presente hoje na nossa cultura? Todo mundo fala de trauma, pessoas traumatizadas. Por que isso? Me fala um pouco sobre isso, por favor. Então, eu acho que a palavra trauma, né, Gabriel, ela caiu num linguajar do senso comum que a gente hoje não tem realmente a noção do que é trauma. Então, a gente brincar, eu fiquei traumatizada, eu sou traumatizada. Então, o que eu acho que é importante da gente destacar, de saber, o trauma ele faz parte da vida. Todos nós vamos passar por trauma, eventualmente. A questão não é a gente passar por trauma, a questão é quando a gente fica traumatizado. Então, quando é que geralmente a traumatização acontece? Quando você vive qualquer experiência que seja absolutamente insustentável para você, intolerável. Então, a gente começa a ver que trauma, na verdade, ele tem uma definição muito subjetiva. O que anteriormente se considerava como trauma, o que a gente vai conhecer como síndrome de estresse pós-traumático, eram aqueles grandes eventos como guerras, né, como os desastres naturais. Mas hoje em dia, já mais ou menos há uns 20 anos que a neurociência vem desenvolvendo essa questão do trauma e da traumatização, a gente hoje sabe que trauma, na verdade, é muito mais algo que aconteceu a você e de como você lidou com isso do que necessariamente um evento catastrófico. Tem a ver com uma experiência que eu não consigo integrar, que ela se torna demais para o meu sistema. Trauma hoje é uma epidemia que a gente não vê, mas é algo que está aí no mundo e as pessoas estão sofrendo de trauma de forma silenciosa, sem nem saber que são pessoas que estão traumatizadas. É super importante o que você falou, Juliana, porque, de modo geral, você falou do senso comum, as pessoas entendem o trauma baseado num grande evento traumático. Então, é como se a responsabilidade estivesse sempre no evento. E é claro que aquilo participa, mas é muito mais subjetivo, é muito mais a forma com que aquela pessoa individualmente lida com o evento do que propriamente o evento de potencial traumático em si. Então, me parece que o trauma é muito mais um transbordamento de alguma coisa que a pessoa tem dentro dela do que propriamente uma coisa contida apenas e meramente no evento. Mas uma vez que transbordou, como é que faz? Trauma tem cura? Essa é uma grande discussão. Tem gente que diz que trauma tem cura. Eu acredito sim que alguns traumas a gente consegue curar e eu acredito que talvez outros a gente vai conseguir acomodar na nossa vida, mas não necessariamente curar. Porque qual é a grande dificuldade da cura? É o que eu estava falando. Como o trauma, na verdade, ele se instala no nosso corpo, ele não se instala numa estrutura psíquica, até não vou nem falar disso, porque também não é a linha que eu sigo de psicologia, né? A gente falar de estrutura, mas não é algo só emocional. Então, precisa existir todo um trabalho corporal mesmo, de regulação, da pessoa aprender a identificar quando é que ela está tendo uma resposta de trauma e o que ela pode fazer para se regular fisiologicamente. Esse é um dos tratamentos de trauma. Existem algumas abordagens, né, hoje. Essa abordagem da regulação do sistema fisiológico,
ela se chama experiência somática. Existem outras abordagens para trabalhar com trauma, como a EMDR, que são movimentos oculares de dessensibilização do trauma. Existe também o Brain Spotting, que você vai acessar partes do cérebro e que a partir do momento em que você, naquele ponto do teu cérebro, você começa a estimular, as lembranças traumáticas vão aparecendo. E aí, obviamente, o profissional que está lidando com aquilo vai encaminhando e direcionando. Agora, algo que existe muito aí, Júlio, à vontade na internet, o YouTube tem, vale a pena as pessoas procurarem, são os que a gente chama dos exercícios somáticos, né, de reset de nervo vago. O nosso sistema parasimpático, que é o que ajuda a gente a relaxar, e é o que quando a gente está em equilíbrio, é ele que se desregula, né, esse sistema. Então, o nervo vago, ele liga o nosso sistema parasimpático com as nossas vísceras. Então, a partir do momento em que eu aprendo a fazer um determinado tipo de respiração, eu consigo aprender a ir regulando. Porque eu tenho 2 estados, vamos dizer assim, no trauma. Ou eu estou muito ativada ou congelada. Então, a gente vai ter dimensões desse congelamento e dimensões dessa ativação. Então, por exemplo, quando a gente está tendo um momento de ansiedade, isso é uma ativação do meu sistema nervoso. Então, eu vou ter que aprender a regular, sair da ativação e vir para o equilíbrio. Eu estou aqui embaixo, estou congelada, quando a gente está procrastinando, quando eu me sinto sem energia, quando eu paraliso diante das coisas. Né, eu vou precisar aprender a sair desse congelamento e voltar aqui para a minha regulação. Né? E existe muito material hoje gratuito disponível na internet. Então, eu acho interessante que é algo que quem não pode fazer uma terapia especializada em trauma consegue encontrar recursos hoje em dia para poder se ajudar. Né? Agora, acho que a coisa muito importante, de novo, a gente vai falar de terapia num autoconhecimento. Mas no autoconhecimento, mais de eu entender como é que eu funciono. Como é que eu funciono quando eu não estou na minha resposta traumática e quando é que eu funciono quando eu estou na minha resposta traumática, né? Então, poder entender os meus pensamentos, os meus sentimentos, como é que aquilo está acoplado nas situações. Agora, respondendo assim, como tratar, acho que a melhor forma realmente é procurar, né, profissionais que são especializados em trauma. E não necessariamente você vai estar trabalhando especificamente num processo de psicoterapia. A experiência somática, por exemplo, você consegue acessar essa desregulação da pessoa sem ter que saber por qual trauma ela passou. A gente trabalha na resposta fisiológica, então às vezes você não precisa nem estar falando, é um trabalho puramente corporal. Bacana. Eu gosto muito de entender as relações entre o psicológico e o físico. Qual é a relação entre os traumas emocionais e a manifestação física disso? Se, por exemplo, doenças crônicas podem surgir de traumas emocionais, como é que a gente consegue entender esse funcionamento? Eu gosto de fazer uma divisão de 2 traumas, que a gente chama de trauma de apego e trauma de desenvolvimento. Então, o trauma de apego, ele acontece nas relações parentais. O trauma acontece na minha relação com a minha mãe ou na relação com meu pai, ou com os 2. Isso vai se tornar um trauma de desenvolvimento? Vai, porque ele vai continuar acontecendo ao longo do meu desenvolvimento. Então, vai me acompanhar na infância, na adolescência e vou chegar na idade adulta também com ele. O que a gente pode considerar que são fatores que, vamos dizer assim, engatilham traumas de desenvolvimento? Se a gente for pensar, crianças que vivem em comunidade hoje em dia, muita violência, exclusão social, pais com transtornos mentais, famílias abusivas. Então, todo ambiente, vamos botar assim, que é de uma certa maneira hostil e perigoso para uma criança e que a criança, adolescente, não tem recursos para lidar com aquelas situações. Então, a criança, por exemplo, ela não consegue lutar nem fugir. Ela não consegue fugir de um ambiente familiar. Ela não consegue lutar com uma mãe e com um pai. Então, geralmente, o que essa criança vai fazer? Ela vai congelar, ela vai começar o que a gente chama, depois lá no futuro a gente vai ver, né, que são episódios dissociativos, que é o quê? Ela começa a se desligar da realidade. Então, ela faz muito isso voltando-se para dentro, indo brincar. Ela sai do ambiente e vai tentar se distrair.
né? E assim, de tanto que se faz isso, isso acaba virando uma resposta crônica que a gente vai dando, né? Por que ela se torna crônica? Porque ela funciona. Se isso a gente vai ver, né, uma resposta de saúde física lá na idade adulta, a gente vai encontrar sim. Por quê? Porque toda vez que eu tenho meu sistema nervoso autônomo precisa entrar em luta ou fuga, o que ele faz? Ele mexe com as minhas vísceras, então ele aumenta a minha frequência cardíaca, joga adrenalina no meu sangue, cortisol, que é o hormônio do estresse, e várias outras respostas que realmente são fisiológicas. Então, a gente prepara o nosso corpo para essa ação, para lutar ou para fugir. E se ao longo do tempo meu sistema fica sendo acionado o tempo todo quando ele não precisa, né? Porque a gente começa, na verdade, assim, o nosso sistema começa a acionar não precisando mais. Então, de repente eu tenho, por exemplo, eu estou numa crise de ansiedade. O que já aconteceu? Eu já joguei adrenalina no meu sangue, eu já aumentei o hormônio do estresse, eu já mobilizei todo o meu corpo para aquilo, mas não tem nada que eu possa fazer. Por quê? Porque aquela situação de fato não está ocorrendo. Então não tem como agir literalmente. Agora, você imagina isso durante vários anos, um coração que começa a precisar bater com uma frequência cardíaca aumentada, vários hormônios sendo jogados no sangue. A gente começa a ter alteração, literalmente, das vísceras, né? De como o nosso corpo vai funcionando. Existem muitos desfechos, vamos dizer assim, para os traumas, né? Então, a gente vai ver tanto assim, inflamação, alto nível de inflamação nas pessoas, e também os transtornos psiquiátricos. Existe toda uma genética? Existe, só que existe uma genética num ambiente que é absolutamente estressante. Então, muitas vezes você tem gatilhos de transtornos mentais que você poderia nem ter, apesar de você ter uma genética para aquilo, porque você está num ambiente que te é estressante. Juliana, assim, você falou da sua pesquisa, do seu trabalho de filhas sem mãe, e nos exemplos que você deu, você falou de situações traumáticas a partir da presença numa convivência que seja negativa, que seja um ambiente adoecido. Mas a gente sabe que também tem o trauma em função exatamente da ausência, do vazio, né, da retirada daquela figura que, pelo contrário, é muito afetiva e que é muito positiva. Qual que é o impacto exatamente da perda de um pai, de uma mãe, sobretudo numa etapa primeira da vida? A perda, ela é extremamente importante, né? É muito difícil, assim, para qualquer criança perder pai ou mãe é um impacto gigantesco. Porque se a gente para pensar, pai e mãe são as figuras que recebem a gente no mundo e que cuidam da gente, né? Vão, teoricamente, ajudar o nosso desenvolvimento até que a gente possa ir para o mundo sem não precisar mais deles. Em teoria, a gente está lidando com relações que eram para ser relações de segurança, de apoio, de amparo, né? E quando você tem esse rompimento, traz sim consequências no sentido de, por exemplo, as crianças às vezes vão precisar amadurecer certos aspectos delas muito mais rápido do que outras crianças que não vão precisar. Outros vão ficar congelados. Então a gente já vai vendo aí que tem uma questão que vai influenciar no desenvolvimento dessa criança. O que vai geralmente dizer se isso vai ser um luto traumático ou não, quais são os apoios e os recursos na pós-perda que essa criança vai ter. E geralmente é aí que o luto acontece. Por quê? Um luto traumático muitas vezes acontece. Porque vamos pegar, por exemplo, o meu caso, né? Mais ou menos 3 anos foi quando a minha mãe faleceu. O que aconteceu depois disso? Eu morava em São Paulo. A gente veio embora para o Rio de Janeiro. Então a família que eu tinha em São Paulo, eu não vi mais, eu não tive contato por um bom tempo. A vida que eu conhecia em São Paulo, a minha casa, a minha escola, né? Todo aquele social, a gente ficou sem isso. Então você percebe? É uma perda grande que traz várias outras perdas. E aonde isso dá um nó? Isso dá um nó naquele que sobreviveu, o pai sobrevivente. E a família também que sobreviveu. Por quê? Porque eles estão enlutados também. Então, eles precisam lidar com o luto deles, que é uma coisa bem gigantesca, e lidar com uma criança que está enlutada. De forma geral, a gente tem muito pouca informação hoje, Júlio e Gabriel, sobre como é que é o luto na criança. Então, pensa-se que a criança não entende, ela é muito nova, ela não vai saber o que aconteceu, ela não vai se lembrar. E esse é um grande problema, né? Porque o que vai acontecer? Aí a criança fica sozinha no luto dela. A criança, ela vai usar de referência a forma como os adultos estão lidando. Então, muitas vezes, o que os adultos fazem? Tem vontade de chorar? Não chora na frente da criança. Se esconde,
né? Começa-se a não se falar, porque é muito doloroso, não se fala mais de quem morreu. Então, assim, era um grande tabu falar da minha mãe, extremamente difícil. E a criança, ela começa a perceber que tem algo ali dramático que está acontecendo, mas ela não entende. Então, se ela tem vontade de chorar, ela geralmente não chora. Por quê? Porque ela não vê o adulto chorando. Então, a gente não fala mais da minha mãe, ou não se fala mais do meu pai. E aí o que vai acontecendo? Uma criança que não tem recursos para lidar com aquela situação, não está tendo o amparo necessário que ela tem para poder passar por aquilo, né? Então, assim, como é que isso vai reverberando lá na frente? É uma situação bem complicada, porque você vai fazer um trauma de desenvolvimento, só que ela vai passar pelo luto sem apoio, sem recurso. Então, provavelmente, ela vai começar a esconder seus sentimentos, a não fazer expressão dos sentimentos. Ela pode começar a evitar vínculos, ou se vinculando demais, entre aspas, né? Aquela pessoa que está sempre, por exemplo, está sempre em relacionamentos, nunca está sozinha. Uma autoestima muito baixa, porque muitas vezes ela aprende que ela não é suficiente, ao invés de conseguir entender que as condições não eram suficientes para ela. Então a gente vai ver também que tem um impacto muito grande na autoestima. Juliana, você trouxe para você, né, para sua história, então você fala de uma filha sem mãe. A pergunta primeira é, qual que é o impacto no desenvolvimento do feminino disso? Particularmente de uma filha sem uma mãe. E dentro dessa mesma linha, pensando em termos de um quadrante, por exemplo, teriam 4 painéis. Uma filha sem mãe, uma filha sem pai, um filho sem mãe e um filho sem pai. Você vê, em termos de desenvolvimento, você vê diferenças também nesses 4 painéis do quadrante? Ou, de modo geral, vai estar tudo embalado dentro de uma mesma lógica? Vamos botar assim, tá tudo mais ou menos dentro de uma mesma lógica, mas é muito diferente uma menina perder uma mãe, a menina perder um pai, né? Então, assim, tem uma diferença. E eu não sou uma grande estudiosa das relações com os pais. Eu tenho uma amiga que uma vez falou para mim, por que você não fala de filha sem pai? Eu falei, porque eu não tenho essa experiência. Mas, assim, o que a gente vai ver? De forma geral, por exemplo, né? A menina ela vai ficar sem referência de feminino. Então, a não ser que ela tenha figuras femininas na família ou em seu entorno que vão exercer a função da mãe, não substituir, fazer a função materna, né? A gente vai ver algo que não fica tão gritante, mas de forma geral a gente vai ver que a menina ela vai ficando um pouco sem referência sobre o feminino, porque eu começo a me construir mulher na relação com a minha mãe, depois com as outras mulheres, depois com a cultura, quer dizer, depois, né? Isso vai entrando aos poucos. Uma outra coisa que se perde, que é interessante, que eu vejo assim, claramente é uma dificuldade, acho que o feminino já tem uma dificuldade de lidar com a raiva, mas eu vejo que filhas sem mãe têm uma dificuldade muito maior de lidar com a raiva, principalmente das mães mortas, né? Porque assim, a primeira reação geralmente que se tem, a criança tem, é raiva, quando aquela mãe some, né? Porque para ela é isso, eu fui abandonada. Eu não sabia lidar com a minha raiva, então eu tinha raiva da minha mãe. Eu fui descobrir recentemente, assim, quando encontrei a minha criança um dia, de falar, nossa, eu tenho raiva da minha mãe, porque ela foi embora de uma hora para outra. Mas a gente vai falar, isso tudo, Júlio, vai entrar na mesma coisa, assim, cada um vai lidar de uma forma, mas de forma geral a gente vai estar falando de trauma de apego e trauma de desenvolvimento. Então vai afetar nesse global que a gente vê, né, é o indivíduo no global dele. Juliana, e como é que isso tudo afeta os relacionamentos pessoais, assim, amorosos? O que eu vejo muito por aí são pessoas repetindo padrões. Como isso afeta e de que maneira a gente consegue perceber e talvez corrigir o rumo disso aí? Então vamos lá, isso vem muito da nossa questão de apego. Então, eu não preciso necessariamente ter um trauma de apego para repetir padrão de relacionamento, né? Mas se a gente for entender o apego, o que é isso? É uma programação biológica que nós, mamíferos, temos de nos vincular. Então, isso é tanto do pai para o bebê, né, dos pais para o bebê e do bebê para os pais. Eu vou seguir na minha idade adulta, como é que eu aprendi a me relacionar com meu pai e com a minha mãe? Então, a gente tem uma divisão de apego seguro e apego inseguro. Então, o que é o apego seguro? É literalmente aquele, minha mãe ou meu pai é o meu porto seguro. É para onde eu vou quando eu preciso de alguma coisa. Então, o apego seguro ele é desenvolvido a partir de pai e mãe que conseguem estar de uma forma dando boas condições
para que aquele ser humano possa se desenvolver. É claro que isso não é algo racional nesse momento. Então, para a gente, é aí que começa o grande problema. Se eu aprendi que o mundo é inseguro, eu vou lá na minha idade adulta lidar com o mundo como um lugar inseguro. Só que eu vou acabar me vinculando com aquelas pessoas que têm o mesmo padrão que eu aprendi. Então, vou provavelmente me vincular com pessoas que não são lugares seguros para mim. Isso é muito comum a gente ver pais que são abusivos psicologicamente com seus filhos. Então, eu vou aprender o quê? Que aquilo é que é amor. E é uma coisa ambivalente. Também isso é muito difícil para a gente lidar com a ambivalência, né? Porque a gente não sabe se amor é ódio. Então, é o quê? Isso é amor, isso é ódio, mas foi assim que eu aprendi. É claro que isso tudo, gente, não é uma coisa absolutamente racional. A maior parte da nossa programação está numa parte do nosso cérebro que não tem consciência. Então fica uma coisa automatizada. Te respondendo como sair daí, eu acredito assim que realmente sem um acompanhamento profissional é muito difícil das pessoas fazerem isso. Porque são coisas que estão muito arraigadas nelas. Faz parte do desenvolvimento. Então isso meio que se torna quase que a minha identidade, a minha personalidade, né? Então a gente começa a ler como eu e não como algo que aconteceu a mim. E o trauma é a mesma coisa. Então, sou eu que não sou suficiente, eu é que não sou boa o suficiente para fazer isso, e não consigo ver que as condições é que não foram suficientes para mim. Não sou eu, mas foram coisas que aconteceram a mim. Juliana, você falou do apego, né? E na mesma hora me veio à cabeça o Schopenhauer, que ele fala uma coisa bem interessante, né? Ele fala assim que o sofrimento nasce do apego, né? Então, nesse sentido, o luto, ele revela o quanto nós fomos tocados por aquela pessoa, por aquele objeto que se perdeu. Né? Exatamente, o luto ele evidencia a importância que aquilo tem e teve pra gente. Eu costumo até dizer que, assim, que o luto é o preço que a gente paga pelo enorme benefício que o amor traz. Né? Assim, e aí você tentar acelerar um processo de luto, de alguma maneira, acaba sendo um erro, porque você acaba não tendo oportunidade de, a cada ponto, extrair dali de dentro que de fato foi e é importante para você. Mas eu queria assim, inverter um pouco esse sentido, porque quando você fala desse trauma de desenvolvimento, né, dos filhos que perderam os pais, em termos gerais, é claro que isso vai afetando desde uma etapa muito primeira lá da vida. Os filhos que perdem os pais, a gente chama de órfãos. Os casais que perdem, né, a contraparte, a gente chama de viúvos. Mas a sociedade não se ocupou, por exemplo, de nomear o oposto. Pais que perdem filhos, não tem um nome para isso. Parece que é uma coisa tão dolorida e tão fora do processo natural, no qual os ascendentes, eles partem antes dos descendentes, que a sociedade não quer nem mexer nisso. Vamos fingir, vamos não nomear para fingir que aquilo não existe. Como que se dá esse trabalho de luto, como se dá esse processo, né, de luto em cima desse trauma, numa situação reversa à situação natural, no qual os filhos morrem antes dos pais? Júlio, isso é uma coisa que eu não vou conseguir te responder, porque é algo que eu sei que eu não consigo trabalhar de jeito nenhum. Eu falo, me dê 10 filhas sem mãe, 20, mas não me dê uma mãe sem nome. Uma mãe sem nome, eu gosto desse nome porque foi criado por uma mãe que perdeu sua filha. Foi aqui no Rio de Janeiro, foi uma morte conhecida num acidente de helicóptero com o filho do Sérgio Cabral, né? A namorada dele faleceu nesse acidente e a mãe dela criou um grupo que tem aqui no Rio de Janeiro que se chama Mães Sem Nome, que ela fala exatamente sobre isso. Ela fala, você tem o viúvo, você tem a viúva, você tem os órfãos, mas você não tem um nome para quem perdeu o filho. Eu tive próximo de mim também uma das minhas formadoras que perdeu a filha nova, ela tinha 18 anos. E essa pessoa está viva, trabalhando, né? Eu vejo momentos de felicidade e tudo mais, e eu me pergunto assim, como é que as pessoas conseguem sobreviver a isso? Então, eu posso te dizer um pouco assim do que eu vi na minha experiência na minha família, que foi a minha avó perdendo a filha dela. E eu não vi a minha avó se fechando para o mundo, mas eu percebi ali que tinha um peso em algum lugar ali que estava sempre presente. E, sinceramente, eu não sei. Isso, para mim, é uma grande pergunta, né? E outro dia, queriam me indicar uma paciente. Eu falei, não, gente, eu não tenho essa capacidade emocional de responder. Deixa eu fazer um outro grupo de perguntas, né? A gente brinca que é o jogo dos 3 erros. As pessoas, todas elas erram o tempo inteiro, e o legal do erro é que ele traz um potencial de aprendizado muito grande, né? O acerto é um péssimo professor. Então, assim, na sua vida,
você consegue identificar um erro, aquele um erro que você cometeu e alguma coisa que você aprendeu com isso, seja em aspecto clínico, seja na vida pessoal, aquela coisa que você gostaria de destacar porque ali teve um aprendizado que foi particularmente importante? Entre aspas, eu tenho um erro da vida toda, Júlio, que foi como eu vivi apego inseguro, tanto pelo lado de pai quanto pelo lado de mãe, que meu pai é um sobrevivente de luto, e é um filho sem mãe também. Eu errei sempre na minha questão de vínculo. Eu sou uma pessoa que, eu já estou bem melhor, mas de forma geral eu evito os vínculos, porque eu aprendi que me vincular é muito perigoso. É fácil não me vincular, que é assim, tipo, gente, uma coisa boba no dia a dia, né? Que eu acho que é até importante das pessoas saberem. Um grupo de conhecidos te chama para fazer alguma coisa. Não vou. Isso, aquilo, a gente vai criando desculpas, né? E aí eu falei, não, gente, eu não posso mais viver sem vínculo. Então eu acho que para mim, óbvio, entre aspas, foi um erro, mas isso é toda uma questão de traumatização, não me vincular, ou me vincular de uma forma superficial, que é aquela coisa assim, tá superficial, qualquer coisa eu me mando. Antes que alguém vá embora, eu me mando. A segunda pergunta é que tipo de erro você vê as pessoas cometendo, né? E o que elas poderiam tirar, extrair de crescimento, de aprendizado disso? Eu acho que esse seria um erro, as pessoas não se questionarem, não pararem para estar com elas mesmas e se darem tempo, sabe? Se perguntarem, ficarem curiosas sobre elas, sobre como elas funcionam, sobre o que elas pensam, sobre o que elas querem na vida. Eu vejo de forma geral aquela coisa do deixa a vida me levar, eu vou vivendo sem muito parar para pensar, o que eu estou fazendo aqui? Eu muitas vezes olho e falo assim, gente, será que tem gente que não para pensar nisso, sabe? De olhar o mundo, não estar em contato com si mesmo, não saber quem você é, não saber o que você quer, não saber para onde você vai. Aí a gente bate na tecla da terapia, que vai fazer terapia. Não precisa ser terapia, mas assim, procure embarcar numa jornada de autoconhecimento. E a última, essa é mais breve, o que você poderia dizer para uma pessoa que não erra nunca, ou que acha que não erra nunca? Será mesmo? Será que é possível não errar? Se você não erra nunca, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Aliás, tem alguma coisa bem errada. Juliana, se você tivesse 3 minutos, somente 3 minutos, com qualquer pessoa do presente, do passado, uma pessoa que não existe, tanto faz, quem seria essa pessoa e o que você perguntaria para ela nesses 3 minutos? Com certeza seria minha mãe. Eu não tenho qualquer lembrança dela, absolutamente nada. Para mim, a sensação é de alguém que nunca existiu. E eu vejo que isso traz muitas consequências para mim no meu dia a dia, né? Eu acho que hoje, talvez, o que eu perguntaria para ela seria, na verdade, uma pergunta bem ampla de falar, olha, você tem 3 minutos para me falar tudo aquilo que você acha que você deve me falar para eu poder, sei lá, tocar minha vida. Como mãe, o que você teria para me dizer para sua filha? Sobre a vida, sobre você, acho que principalmente sobre ela, né? Eu tenho muita pouca informação sobre a minha mãe, eu realmente não sei quem ela foi. Eu gostaria muito de poder sentar com ela e conversar. Juliana, sabe que a gente faz tradicionalmente essa pergunta que o Gabriel fez. Cada vez que a gente faz, eu penso numa coisa, eu nunca digo, vou dizer para você hoje uma coisa que eu sempre penso. Qual resposta você gostaria de ter? Porque essa reflexão interna do que eu gostaria que o outro me dissesse naqueles 3 minutos, no fundo, vai dizer muito da razão pela qual a gente faz a pergunta, é um nível de investigação muito profundo, assim, porque essa talvez seja a resposta mais importante. Juliana, olha, foi um prazer enorme, enorme conversar com você, Obrigada. Foi um barato. Eu te confesso que eu estou reeditando uma experiência que a gente teve lá atrás, na Psicológica TV, atualizando, lembrando de coisas, e muito feliz, assim, de ver quanto que, daquele seu estudo, entendimento e saber, que já era muito amadurecido na época, quanto você avançou. Poxa, que bom, prazer te ver. Prazer escutar você de novo, viu? Obrigada a vocês, foi ótimo estar aqui. Eu adoro falar sobre trauma, é a minha missão, acho que a gente precisa esclarecer sobre isso, porque tem o que fazer, tem o que ser feito, então assim, é importante que as pessoas saibam e principalmente saibam que assim, é parte do nosso dia a dia, fique atento, pode estar acontecendo com você, mas tem o que fazer, tem o que procurar, você não precisa ficar traumatizado pro resto da sua vida. Que bom, que bom. Foi muito bom mais uma vez, programa incrível. A Juliana vai deixar um formulário pra gente, né, Juliana? Vamos deixar na descrição aqui do vídeo também, quem quiser conhecer mais, quem quiser ajudar no trabalho também, tá aqui, vem aqui na descrição desse vídeo, você vai ver lá os links todos. Muito obrigado mais uma vez, Juliana Valig, meu parceiro Júlio Camacho, muito obrigado mais uma vez, estamos aqui juntos, né, mais um grande programa, e muito obrigado
obrigado a você que está aí assistindo a gente. Não esquece de se inscrever aqui no canal, acionar o sininho de notificação, compartilhar esse vídeo. Tem muita gente que com certeza vai aprender muito, vai precisar muito ouvir um pouco disso que a Juliana falou. Acho que é mais uma fonte de conhecimento, né, importante na vida de todos nós. E eu tenho certeza que você, de novo, ficou com aquela pulguinha atrás da orelha. Então, que vem comigo. Até semana que vem. E diga 33.